E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Não acredito que depois de 6 semanas chegamos ao episódio final da primeira temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos, essa saga maravilhosa que começou nos livros e agora foi para as telas da HBO Max, onde a gente pôde acompanhar o começo da história de Dunk e Egg, dois personagens que eu tenho certeza que já vão morar no coração de vocês e que essa daí, pelo menos pra mim, se tornou a melhor série de Game of Thrones lançada até agora. Mas vamos por partes, porque claro, como eu fiz em todos os outros vídeos que eu lancei aqui, e olha, eu prometi e eu cumpri que eu ia falar sobre todos os episódios de Cavaleiro dos Sete Reinos conforme lançassem os episódios. Então, pra vocês que acompanharam, eu já quero deixar um grande agradecimento, muito grande. Se você acompanhou, deixa um joinha aqui, ou deixa pelo menos o seu like aqui no vídeo. E também já aproveitar pra falar pra vocês conhecerem o canal aqui, porque acabou a série do Cavaleiro dos Sete Reinos, pelo menos essa primeira temporada, mas eu também falo de muitas outras coisas sobre filmes, séries, então fica de olho por aqui que eu não vou parar de fazer vídeo. Mas voltando então ao episódio final dessa primeira temporada. Spoiler alert! A gente começa tendo o Dunk ali todo acabado, todo destroçado, depois de saber o que aconteceu com o Príncipe Baelor, né, que foi o caos ali no episódio passado. E ali o Sir Lionel tá tentando animar ele, ver se tem algo que possa ser feito, né, pela saúde dele, enfim. E aí ele acaba fazendo uma proposta pro Dunk, que o Dunk acaba recusando, que é ele ir junto com ele, eles meio que servir junto com ele ali em Ponta Tempestade, que é onde os Baratheon moram, né? Então ele chama o Dunk pra ir junto, mas o Dunk acha que não deva ir, ele tá no momento onde ele tá se culpando muito pelo que aconteceu com o Baelor. E tem uma fala muito interessante que eu gostei nessa conversa, e até o Sir Lionel, ele já joga uma ideia ali de que vai acontecer uma guerra, né, tá pra acontecer uma guerra, e ele quer lutar ao lado dele, né, e o Dunk, ele tá defendendo muito os Targaryen, né, e os Baratheon já não são muito fãs do Targaryen, e aí o Sir Lionel fala uma coisa que eu achei bem interessante, que é quando o Dunk, ele tá falando que o Baelor morreu por ele, que ele lutou por ele, mas ao mesmo tempo o Lionel fala, não, eu lutei por você, o Sir Raymond lutou por você, o sei lá quem lutou por você, o Humphrey, enfim. Então todos eles lutaram por você. O Baelor lutou com você, mas contra pessoas que foram juramentadas para protegerem ele. Então, assim, ele era a pessoa mais blindada daquele rolê todo, sabe? Então, o Lionel dá uma jogada numa faísca ali no pensamento ali do Dunk. E o Dunk, claramente, não tem como discordar, né? Tanto que até no episódio onde tem a batalha, onde eles começam falando, uma pessoa fala, mas é justo você fazer isso, né? Lutar contra pessoas que foram juradas para proteger. Ele fala, os deuses decidirão. Tá aí a resposta, né? E logo em seguida a gente vê a cena toda do enterro, né? Os Targaryen são sempre cremados, né? Queimados ali, porque eles são do fogo, dos dragões, enfim. E aí tem uma conversa bem tensa ali entre o Valar, que é o filho do Baelor, que agora vai ser o novo herdeiro do trono. E aí tem uma fala bem pesada ali do Valar, que ele fala... Me pergunto, né? Por que os deuses acham justo levarem um príncipe e deixarem você, né? E aí ele aluga um triplex ali na cabeça do Dunk naquele momento. Já não bastasse a culpa que ele tava carregando, né? Ele agora ainda também tem esse pensamento pra ficar se questionando, né? Por que eu tô aqui, né? O que eu valho de diferença de um príncipe, enfim. E eu acho que depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso, porque tem uma conversa também com o Maker que tem em relação a isso. Mas o que me faz amar Cavaleiro de Sete Reinos é essa pureza e é a gente ver tudo na perspectiva de uma pessoa comum e não de um rei. Eu acho que é muito mais fácil nós, pessoas comuns, nos identificarmos com o Dunk do que com qualquer outro personagem de Game of Thrones. Até Game of Thrones, ok, tem muitos personagens, né? Então com algum deles você vai se identificar. Mas como o Cavaleiro de Sete Reinos é um pouco mais centralizado ali no Dunk e no Egg, a gente vê isso e é muito interessante. Mas depois eu falo um pouco mais sobre o que eu acho aí sobre esse pensamento que a série tem trazido também, que é bem parecido com o do livro. E aí a gente vê o Dunk conversando com o Raymond Fossoway, que virou um grande amigo dele, fiquei muito animado com essa amizade deles, eu gosto muito no livro e na série ela explorou um pouco mais, né? E aí tem toda uma cena engraçada lá do Raymond falando que vai se casar com uma moça que é a prostituta que o Dunk conversa lá no primeiro episódio. Claramente ela tá dando um golpe do baú ali nele. E eu amei de paixão o escudo do Raymond. Como a família Fossoway, eles têm o símbolo a maçã como, né, o símbolo da casa, só que ele não pode ter um escudo igual ao do primo. Ele pintou o dele de verde e ele tem um formatinho de maçã que eu achei incrível ali, eu adorei. E ele falou, né, que eu prefiro ser uma maçã ainda inexperiente do que ser uma toda apodrecida, né, com um monte de inseto. Chega o momento de uma das conversas mais importantes do episódio, que é o Dunk conversando com o Maker. E essa cena toda, pra mim, no livro,
se eu não me engano, tá? Faz pouco tempo que eu li, mas eu não lembro muito bem desse finalzinho, porque é bem curto essa parte do final. Mas, se eu não me engano, acontece só uma vez a conversa entre o Maker e o Dunk. E até onde eu me lembro, o Maker, ele aceita que o Egg vá junto com o Dunk. Eu não sei se eu estou, né, com memórias falsas aqui, mas eu lembro que eu acho que era assim, porque eu não lembro deles terem mais de uma conversa. Não é tão enrolado, assim, esse final no livro do que foi na série, né? Mas essa conversa entre eles tem, sim, um momento muito importante que também tem no livro, que pra mim me pega muito, e que é o que eu tinha começado a falar há pouco tempo atrás, mas pra agora concluir, né, que o meu pensamento é que a série, ela traz muito essa coisa da importância da pessoa, em detrimento de um príncipe, de uma pessoa mais nobre, de um rei. O Dunk, né, pra mim a fala mais incrível é o momento que ele tá conversando com o Maker e ele fala, eu fiquei me perguntando, né, por que os deuses levaram um príncipe? O que era uma mão ou um pé meu pela vida de um príncipe, né? Só que aí ele fala que começou a pensar muito sobre isso, e aí a resposta que ele veio é uma resposta totalmente válida, que eu amei de paixão, e é isso. Que é que talvez um dia o reino, a humanidade, o mundo precise do pé dele mais do que da vida de um rei naquele momento. Então ele coloca em xeque até pro Maker, né, que também tá se sentindo muito culpado pela morte do irmão, porque querendo ou não, o Dunk foi culpado pela justa, culpado, né, porque o Eren foi realmente culpado nisso. Mas o Maker que foi quem deu, né, o golpe que matou o irmão, né. Então pra sempre ele vai ouvir os sussurros, né, que ele fala das pessoas que sempre vão achar que o culpado da morte do irmão foi ele, que às vezes ele fez de propósito, porque ele era, né, poderia ser um sucessor aí no trono, enfim. Então tem todo esse pensamento na cabeça do Maker e na cabeça do Dunk também. Então acho que talvez pra aliviar um pouco a pressão do Maker, ele também joga um pouquinho a culpa pro Dunk. E aí o Dunk fala essa frase pra ele, e o Maker dá uma desdenhada total ali. Mas é exatamente isso, e é exatamente isso que muitos camponeses e muitas pessoas, praticamente todo o reino, pensa. Porque vamos parar pra pensar, tem muito mais pessoas que nem o Dunk no universo de Game of Thrones do que pessoas como os Targaryen. Os Targaryens, tudo bem, tem uma linhagem gigantesca ali, mas em comparação, eles estão ali pra ajudar o povo. E fica essa coisa de briga de classe social, querendo ou não, né? E o Dunk, ele busca e ele tenta afirmar essa importância que ele tem, independente de se ele é um cavaleiro andante da Baixada das Pulgas ou se ele é um príncipe Targaryen. E aí que entra esse equilíbrio maravilhoso que eu amo nessa série, que é onde a gente vê um garoto da Baixada das Pulgas tendo que ensinar um príncipe Targaryen a viver. E aí o Egg tá ouvindo toda essa conversa entre o pai e o Dunk, né? E ele fica sentido porque ele vê que no final das contas o Dunk vai acabar não ficando com ele porque ele está cansado de príncipes. E nesse meio tempo a gente vê um flashback que eu achei muito legal, eu mencionei isso acho que no vídeo passado, alguma coisa assim. Eu gosto muito quando tem os flashbacks do Dunk com o Sir Arlan, porque no livro era só citado os momentos que eles viveram juntos e na série a gente consegue ter um pouquinho mais de proximidade de como era realmente aquilo. E aí nessa cena tem dois momentos que pra mim foram importantes, que são, primeiro, a história que o Sir Arlan tá contando. Então ele fala, né, no termo em inglês eles chamam Penny Tree, é o nome da cidade de onde ele vem, né? E em português traduziram pra Cent Arbor. Os dois nomes, eles mais ou menos querem dizer a mesma coisa, que é a mistura de árvore com dinheiro, né? Centavos, penny, enfim. Ele conta a história do porquê aquele lugar se chamava assim, porque quando uma casa, né, um estandarte, ele ia em batalha, todas as pessoas que iam em batalha por aquela casa, eles colocavam uma moeda numa árvore gigante ali que tinha lá, e aí eles iam colocando e pregando a moeda lá, né? Só que aí ele menciona, né, que infelizmente, né, por muitos não voltarem, não tinha muitos espaços ali entre as moedas pra colocarem moedas novas, né. Então essa foi uma cena interessante que depois vai conectar com uma outra coisa que acontece mais pra frente na história. E outra coisa muito importante que acontece nesse momento é que parece que o Sir Arlan foi dessa pra uma melhor, só que aí depois ele volta e termina a história dele. Só que nesse meio tempo, o Dunk menciona o porquê que ele não transformou ele num cavaleiro. Ele, né, pra um cavaleiro ser um cavaleiro, ele tem que ser nomeado um cavaleiro, tem todo aquele ritual que a gente vê no episódio onde o Sir Lionel faz isso. Mas a gente não vê em nenhum momento o Dunk sendo ordenado um cavaleiro. Ou seja, ele pode muito bem ter mentido sobre ser um cavaleiro, e ser um cavaleiro só porque ele quer. É muito daquela história do Machado de Assis, se a Capitu traiu ou não traiu, é a mesma coisa com Dunk, se ele realmente foi ou não, porque no livro em nenhum momento tem a narração de uma outra pessoa, que não seja o próprio Dunk, falando que foi juramentado como um cavaleiro. Então sempre a gente vai estar vendo a perspectiva de uma pessoa que não é um narrador confiável. Mas se a gente for olhar por toda a trajetória e por tudo que o Dunk vem apresentando pra gente, ele é uma pessoa confiável, ele é uma pessoa justa, ele é uma pessoa honesta. Então, pra mim, eu acredito que ele foi sim nomeado, mas eu achei legal porque a série deixou essa mesma dúvida que o livro deixa. Em nenhum momento mostraram o Sir Arlan colocando ele como cavaleiro. Talvez mostrem isso lá pro final da série, talvez realmente não tenha e fique em aberto, mas eu achei legal trazerem pelo menos essa discussão pra gente.
E aí tem uma cena também que pode ter passado despercebida, mas que foi bem importante, que é quando o Dunk tá conversando com o Darion, e o Darion conta, né, que ele, meu irmão nem sempre foi cruel assim, né? Na verdade, ele acha que tá falando do Egg, mas na verdade ele tá falando do Aerion, né? E nesse momento ele conta, né, que os Maesters falaram que que foi plantada neles a semente da loucura. Que todos os Targaryen, né, têm essa sementinha da loucura em algum momento da vida deles. Não é à toa, né, que o pai da Daenerys, mais pra frente, foi o Rei Louco, e todos os Targaryens têm sempre alguma situação de caos na vida deles, então nenhum deles tem paz. Então dizem que é por causa dessa semente da loucura. E aí logo em seguida tem uma cena que corrobora com essa ideia do que o Daeron acabou de falar pro Dunk, que é o Egg ali no desespero, né, ele tá vendo que o cabelo dele tá crescendo e ele se conecta muito às lembranças que ele tem, né, com a Aerion quando fazia bullying com ele, dele ser um Targaryen, dele ter sido rejeitado pelo Dunk, e aí ele vai, pega uma faquinha, bem baby ali, e ia tentar fazer alguma coisa contra o irmão, mas o pai dele vê e acaba impedindo, né. Nada me impede ali de pensar que o Maker naquele momento falou, não sei se é muito bom o Egg ficar por aqui. E é justamente essa proposta que o Dunk traz, né, na cena seguinte, onde ele pede pra conversar com o Maker, e ele fala que aceita o Egg se ele for junto com ele viver a vida de cavaleiro andante, porque um cavaleiro andante tem que andar, né? Tem que estar aí pro povo, né? Pra ajudar as pessoas, aonde for chamado, dormindo em estalagem, dormindo em casa nobre, dormindo embaixo de árvore, viver a vida ali na mão na massa, né? E aí ele tenta convencer o Maker a isso, só que o Maker fala que não, porque o filho dele é um príncipe, onde já se viu um príncipe dormindo numa estalagem. E eu adoro também essa conversa, essa tapa na cara aí do Maker, que ele fala, bom, o Aerion dormiu em camas maravilhosas, o Daeron nunca dormiu em valas. Ele nem fala nada depois, porque ele já sabe a resposta, né, qual que é a conclusão do pensamento dele. O que adianta ele crescer nesse palácio todo se os seus dois outros filhos cresceram da mesma forma e viraram o que viraram, né? E aí, né, com o rei não aceitando o Egg junto com ele, o Dunk então decide, né, seguir seu caminho. Ele tá com seus 2 cavalos, e é muito bonitinha a cena entre ele e o Raemond, onde o Raemond quer devolver a Passo Manso pra ele, e ele acaba dando a Passo Manso pro Raemond, né? Ele até come a maçãzinha verde ali que ele tava no bolsa. E aí eles têm essa meio que despedida ali, né? Talvez eles ainda se encontrem, o Raemond vai trabalhar com Sidra, né? O Dunk vai seguir seu caminho ali, mas é uma despedida interessante entre eles, que viraram muito amigos. Como eu mencionei a história do Sir Arlan sobre a árvore e as moedas, o Dunk faz exatamente isso. Naquele olmo, né, que é a árvore que inclusive é o símbolo dele, ele vai lá e prega uma moeda pra que algum dia, né, talvez ele volte, retorne e pegue essa moeda de volta. Mas antes dele ir embora, Egg aparece atrás dele e diz que o pai falou pra ele servir o Dunk, né? E aí o Dunk até brinca com ele, vou servi-lo Sir, tá? Você me chama de Sir aqui. Então, basicamente, tem essa forma firme do Dunk de falar, mas que a gente vê um carinho por trás, né, dessa mensagem, dessa voz. E principalmente ele acolhendo o Egg pra ir junto com ele nessa nova jornada. E eu amo que no finalzinho ali, foi uma coisa que eu, assim, fiquei com um sorriso até aqui, que eu achei muito genial que eles trouxeram, que é uma conversa entre eles. Primeiro que eu amei muito, que tem no livro, né, é o Dunk, se eu não me engano, que fala, que o Egg fala, pra onde a gente vai? Ele fala, eu acho que Dorne é um bom lugar pra gente começar, né, ou soube que tem umas pessoas que mexem com marionete e tal, né, pra quem não lembra, a Tancel, né, que foi a mulher pelo qual o Dunk fez toda aquela treta toda ali, pra defender ela, ela foi pra Dorne, né, ela voltou pra Dorne, então talvez aí seja uma forma deles tentarem se recontrar. Mas aí o momento que me deixou maravilhada foi no finalzinho, quando o Dunk fala que eles vão, né, ser os Cavaleiros dos 7 Reinos ali, né, que eles vão ajudar os 7 Reinos. O Egg corrige ele e fala, não, são 9. Aí ele, mas não são 7 reinos? Ele, não, são 9, são esse. E aí ele fala os 9 reinos, ele, e agora? Enfim, mas só tá explicando pra vocês, 7 reinos é um nome mais formal ali que eles dão, porque antes da conquista do Aegon, eram 7 reinos, né, e durante a conquista dele, e aí depois foram tendo novas conquistas de reinos, e aí foram acumulando 9, né, então no final das contas, são 9 reinos, no momento em que se passa a história do Dunk Egg, mas o 7 ficou mais historicamente falável, e aí eu amei que no final eles mudam a série ali pra Cavaleiro dos 9 Reinos, eu amei demais isso. E aí a cena final, a gente vê então o Dunk e o Egg, e ali uma licença poética para aparecer o Sir Arlan, né, com a Passo Manso. E aí ele vai em caminhos diferentes, e pra mim me remeteu muito a Velozes e Furiosos, tá? Foi bem aquela cena onde os caminhos, né, se divergem. It's been a long day without you, my friend. Mas foi muito bonita, né? E aí tem a cena que a gente vê o Maker procurando o Egg e desesperado que não está encontrando o Egg, porque ele sabe muito bem o que o filho dele fez. Ele fugiu pra ir junto com o Dunk,
ser o seu escudeiro. Então, assim, realmente o menino não tem jeito, né? Quem sabe o Dunk vai dar algum jeito nele. Mas, basicamente, é isso, né? Foi esse episódio e eu amei muito, como mencionei. Essa série, pra mim, é uma série do povo para o povo, tá? É muito boa. A história ela é muito cativante na literatura e na série eles conseguiram acrescentar elementos que tornam ainda mais cativantes, coisas, muito detalhes, assim. O Lionel chamando o Dunk pra ficar com ele, então são cenas que não tem no livro, mas que elas agregam um pouco mais, principalmente pra gente simpatizar com outros personagens que talvez venham aparecer em alguns outros episódios, né? Porque eu ouvi boatos de que essa série não vai ser só 3 temporadas, conforme os 3 contos que tem no livro. Estão dizendo que talvez tenha mais. Se tiver mais, serei uma pessoa muito feliz, tá? Então, já estou pedindo mais mesmo. Pode mandar que a gente vai assistir, tá? HBO. E agora, né, em breve teremos Casa do Dragão voltando também. Esse livro aqui, maiorzão, que tá aqui do meu lado, ele conta a história de todos os Targaryen, desde o Conquistador. Eu não li ele inteiro, eu parei bem na parte onde começa essa nova temporada de House of the Dragon, apesar de eu já saber algumas coisas que acontecem. Então talvez eu comece a ler aí perto da série e aí faça alguns episódios aqui. Se vocês gostaram desse modelo que eu fiz de séries por semana, então por favor me avisem que aí eu vou fazer aqui. Tento fazer com outras séries também. Mas é isso, gente. Quero muito, muito de verdade agradecer quem ficou por aqui. Espero que tenha pessoas que tenham ficado até aqui. Porque independente de visualizações, eu tô aqui muito pra deixar registrado todo o meu amor, todo o meu carinho e o quanto eu gostei e achei que toda a produção, todo o roteiro, todo o elenco fizeram um trabalho excelente trazendo essa história pras telas. Então é isso, gente. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!